Vamos hoje para um vídeo nostalgia. Vamos aqui mostrar aqui um pouquinho de como que era a época do Windows 95. Vamos tentar instalar aqui, né? Vamos ver se eu vou conseguir, né? Aqui é uma máquina virtual, mas enfim, como que era, né? A instalação antigamente, né? Você colocava o disquete, né? Na unidade, iniciava e tudo mais, né? E aí você tinha que, vamos supor, se seu disco rígido era formatado e tudo mais, você não conseguia, tipo, a instalação pelo CD não fazia nada, né? Assim, se você colocasse o CD na unidade, o computador não dava boot pelo CD, né? Então você precisava do disquete para inicializar a máquina e tudo mais. Então, digamos assim, hoje até você tem algumas imagens, alguns CDs que dão boot, né? Mas se a máquina antigamente não dava boot, você tinha que usar o disquete, né? Daí com o disquete lá na unidade flop, né? Ele conseguia reconhecer ali a unidade, por exemplo, aqui no caso da máquina virtual, ele reconhece como device name como banana, e a letra é atribuída para essa unidade pela aplicação ali MSCDX, que é necessário, né? Um roda ali pelo config.sys, né? Que é a configuração de sistema do MS-DOS, e depois o outro pelo autoexec, né? Que executa ali e atribui a letra, né? Então, só que, por exemplo, o disco rígido ele fica no C2 pontos, mas aqui no caso o C2 pontos ele não existe. Por quê? Porque você tem que criar ainda ele, né? Formatado ele não é reconhecido pelo MS-DOS, né? Então você tem que usar o FDisk. O FDisk ele pede aqui se você quer ativar, né, o suporte para discos acima de 512 megabytes, porque né, antigamente você tinha a opção, né, de você escolher se você queria que ficasse compatível aí com outras versões do Windows anteriores ou somente as novas versões do Windows a partir do Windows 95, né, e tudo mais, que daí ele oferecia o suporte aí para discos de até 2 GB, né, que é no caso FAT32, porque antes era o FAT16, FAT16 ficava limitado ali 512 megabytes de disco rígido. E daí o FAT32 veio para permitir até 2 GB por partição, né? Então aqui habilita, né, o LBA do disco, né, para poder utilizar aí a criação de partições e tudo mais, né? Então aqui eu vou criar uma partição do MS-DOS, criar uma partição primária, não preciso criar uma partição estendida, daí ele verifica a integridade do disco, verifica aí se está tudo certinho e pergunta se você deseja utilizar o máximo de tamanho disponível e deixar essa partição já como ativa. A opção padrão já é sim, né? Deixa a partição, usa todo o tamanho do disco e já deixa como ativa. E pronto, você tem que reiniciar, porque se você dá um ESC aqui, né? Você não tem aqui os dois pontos, né? Daí ele fica como não existindo, né? Vamos reiniciar aqui. Daí ele vai iniciar de novo ali pelo disco. E agora nós temos o C2 pontos. Só que o C2 pontos, ele não vai ter uma, digamos assim, só criou a tabela de partição, mas você não formatou. Não está formatada. Só a tabela de partição foi criada, a partição está lá, ela existe no disco, então ela sempre vai ficar aqui, ó, falha, 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 né? Então você aborta, daí você vai aqui pro format. Aliás, tem que ir para o A2 pontos, né? Que é a unidade do disquete, né? Formate C2 pontos. Daí aqui você aceita, né? Sim. E então ele vai formatar. No caso aqui é um disco de 4 GB que eu coloquei aqui nessa VM. Daí ele fica formatando aqui. Mas dá para fazer ali a formatação rápida, né? Vamos tentar, né? Que é o barra Q, né? Estão vendo que eu não consegui formatar, né? Com a opção Q, barra Q de rápido. É exatamente isso. Você não conseguia formatar um disco sem utilizar a formatação incondicional, né? Você tinha que deixar e esperar ali. Então, assim, você não tinha opção, você tinha que esperar formatar e ele validar ali todos os setores, todos os clusters, né? Então, essa opção aí de barra Q, ela começou a existir somente depois, né?
permitindo com que fosse possível formatar aí um disco de forma mais rápida, né? Mas na era do Windows 95, no Windows 3.11 e tudo mais, você tinha que passar por esse tempo aí para poder ativar ali o disco para que seja possível ser utilizado, né, no MS-DOS. Inclusive no FDisk, né, ele tem lá acima de 512 megabytes e discos, né, acima de 2 gigas, né? Porque aqui, né, tem um disco de 4 gigas que eu coloquei ali no exemplo, né? Se você tivesse lá com o FAT12, FAT16, né, ficaria bem restrito quanto a isso. E daí no FAT32 você permite utilizar um disco de até 4 gigas, né, no caso. Senão você iria ficar restrito a discos de no máximo 2 gigas, né, e partições de até 512 megas, né. Bom, terminando de formatar aqui, como só tem 4 gigas é até que rapidinho. Daí ele vai pedir um volume, né, um nome de volume. Eu vou deixar sem nada mesmo, só dar um Enter e pronto. Ele criou aqui e criou ali o serial, né? Então, quando você vai no C2 pontos, agora você vê ali que tem um disco limpo, né, um disco livre. Qual que era a boa prática de instalar o Windows 95 na época, né? Você não ia lá direto no CD e simplesmente copiava, iniciava a instalação a partir dele, né? Você tinha que, a boa prática dizia que você tinha que criar, né, mkdir aqui, o Win95, você criar aqui uma pasta, né, com o Windows 95 dentro do C2 pontos. Porque se o CD ia lá, ficava lendo e tudo mais, ficava muito lento, né, a cópia, né, do CD. Então era mais rápido você transferir para o disco, né, toda a instalação, essa pastinha aqui do Windows 95, né, direto para o seu disco rígido. Daí você conseguia instalar até mais rápido. Então aqui, ó, dir/w para poder ver todos os arquivos. Então só bastava copiar tudo isso daqui para o C2 pontos, né? O Win95. Errei aqui, só tem que tirar a última Win95. E esperar a cópia aí do CD para o disco rígido e iniciar a instalação a partir do disco rígido, que daí salva um tempo imenso, né? Outra coisa que também dava para fazer é colocar no C2 pontos o sistema de inicialização do MS-DOS e também daria para inicializar ele sem ter disquete, sem nada, né? Aí já copiou. Então no C2 pontos. Vamos ver aqui no A2 pontos. Bom, aqui nós temos o tem o sys.com, o sys.com que é o necessário ali para poder tornar os C, né, o C2 pontos ali como mídia para poder fazer boot, né? Bom, eu fiz aqui, eu tirei o CD, né, da unidade. Vou fazer aqui sys C2 pontos. Eu tirei o CD da unidade, ele falhou. Bom, vamos tentar só inicializar para ver o que acontece. Mas provavelmente ele não vai encontrar o sistema. Vou colocar o CD aqui de novo na unidade da VM e vamos tentar deixar esse HD bootável. Bom, inicializei aqui de novo com o CD, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui como que está o C2 pontos. C2 pontos eu tenho a pasta ali da instalação do Windows 95. Vamos voltar para o A2 pontos, fazer um sys C2 pontos. Sistema transferido. Então vamos dar uma olhada no C2 pontos, como é que ele está. Já tem um command.com ali.
Vou tirar aqui a mídia e fazer o restart aqui dele para dar uma olhada ao que vai acontecer. Bom, é isso. O sistema já está no disco rígido. Vou garantir aqui realmente se a mídia não está aqui. O A dois pontos não tem nada. Deixar aqui C para ele C dois pontos, né? Para ele voltar aqui. Só que ele não está reconhecendo mais agora a unidade de CD, né? O R dois pontos lá, D dois pontos, não existe. Mas aqui já tem a pastinha do Windows 95. Vou dar um restart aqui para vocês verem. Dá para reparar que em alguns segundos, né, chega a aparecer o logo, né, da instalação do Windows 95. Apesar de ainda não ter, né, o sistema, né? Não tem o sistema instalado. Só tem a instalação. Aqui no disco rígido aqui só tem pastinha do Windows 95. E aqui dá para inicializar o setup. Daí pressiona Enter aqui, ele vai checar aí. Ele acabou não encontrando. Tem que copiar aí mais alguns programas para poder fazer ele funcionar. Então vamos colocar a mídia e terminar de copiar. Porque na hora de fazer o disco rígido ali como sistema, né, não copiou o sistema, todos os arquivos da MS-DOS, né? Copiou só o principal. Inicializando aqui, inicializando pelo CD, né? Que ele tem aí. Vamos ter que copiar mais algumas coisas aqui, né? Todos esses arquivos aqui tem que passar lá pelo menos os principais tem que passar para o C2 pontos, né? Copiar o SanDisk, né? ScanDisk para o C2 pontos. Copiar também o autoexec.bat. Copy config sys para o C2 pontos. Copy edit.com, né, para o C2 pontos. Copiar ali. dir/w, vamos ver o que mais interessante tem. Copiar o remain.sys para os C2 pontos, que é da memória. Tem que copiar, né? O MSCDX exe para os C2 pontos, essencial, né? Para detectar CD, né? Na minha infância eu tive um computador que teve um disquete que falhou o MSCDX. Eu fiquei um tempo sem conseguir instalar o Windows porque não conseguia reconhecer o CD só por causa dessa aplicação. Foi triste na época. E eu falava isso para as pessoas e as pessoas não entendiam, porque eu era criança, né? Imagina, uma criança, eu tinha 8, 9 anos de idade, falando que precisava do MSDX num disquete, porque o meu tinha corrompido. Ninguém me entendia, né? Então, copiar aqui o format.com para o C2 pontos. Copiar o próprio sys.com, né, para o C2 pontos, que é para poder fazer o sistema, né? O Xcopy não precisa. Copy main exe para o C2 pontos. Copy extract exe para C2 pontos. Não sei se ele vai precisar isso durante a instalação do Windows, mas enfim. Aqui já tem tudo certinho, provavelmente para funcionar aqui a instalação do Windows. Já tem o edit, que dá para ver aqui config sys. O config sys está aqui, a configuração de memória, files, buffers. Dá para colocar qualquer letra aqui também para o sistema, né? Para o disco, né? Para última letra, né? Disponível. Enfim, aqui dá para configurar algumas coisinhas. AutoExec
ponto bate, aqui definindo, né, qual que vai ser a letra, eu vou deixar a letra D. Deixar a letra D. Inclusive dá para tirar esse eixo off aqui, para echo off, para poder ver, né, o que está acontecendo. Então, vou tirar aqui a mídia, ejetar e vamos reiniciar aqui. Acabei não copiando o CD1, que é o driver, né, de CD. De qualquer forma, não vai precisar agora. Vamos dar uma olhada se já dá para instalar aqui. Inicializar ali a instalação do Windows, né? Está fazendo o scan disk. Verificando aí os arquivos de instalação, né? Verificando o sistema de arquivos. Isso daqui inicializando a instalação a partir do próprio C, né? A própria unidade de disco rígido, né? Sem precisar da unidade CD na unidade, né? Porque já copiou os arquivos do CD, tudo para o C2 pontos, daí ele fica mais rápido a instalação. Na época, isso salvava muito tempo para poder instalar o Windows 95, né? Windows 98 também, mas tudo nesse esquema, né? Dava para copiar a pastinha ali da instalação do sistema para o próprio disco rígido e daí conseguia avançar aí, né? Não sei se era uma nostalgia imensa, porque ficava às vezes lá com o monitor, né, tubão, nessa tela aí do scan disk. Quantas vezes eu desligava o computador errado quando era criança, isso daí vivia aparecendo. Mesmo sendo em uma máquina virtual, né? Ele acaba olhando os setores, sistema de arquivos, os clusters, né? Isso que é 4 gigas que eu deixei, né, na unidade, senão iria levar mais tempo. Na época não era tão comum 4 gigas, né? Era mais comum discos de 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, isso no disco rígido, né? 3 gigas era já quem tinha um computador lá da época, acho que dos anos 98, 99, os Pentium MX da vida. E aí tinha disco de 3 gigas. E na instalação do Windows 95 não tinha como escapar, não tinha como sair, né? Se sair, daí ele dava erro lá na instalação e não seguia para a instalação, né? Então tem que passar por tudo, esperar e ter paciência. Senão ele não avança, né? Aqui entrou na tela. Vou dar um continue aqui. Eu vou ajustar aqui a tela aqui da gravação, que mudou a resolução, né? Bom, retomando aqui a gravação. Vamos aqui a seguir, né? Eu percebi que o mouse não está funcionando. O mouse nem o teclado.
Por algum motivo ele não reconheceu, parece. Apesar de ele ter avançado na outra tela. Bom, vou reiniciar aqui para ver. Acho que deve ter dado algum bug ou alguma coisa. Eu vou tentar ver se dá para sair. Olha só, ele não deixa, né? Tem que sair, tem que executar o SanDisk completo. Voltei aí para a tela cheia. Tá aí preparando, analisando os arquivos. Como eu reiniciei no meio do nada, né? A instalação, ele acabou criando ali diretórios temporários e tudo mais, né? Isso acontece também, daí ele também verifica esses arquivos. Agora ele verifica o espaço livre, depois ele pula o Surface Scan. O Surface Scan iria setor por setor testando a leitura e verificando se estava tudo certo com ele, né? Em disco rígido mecânico, isso era essencial, né? Saber se a integridade ali do magnético e tudo mais de cada localidade, de cada unidade de alocação, estava íntegro, né? E daí marcando aquilo que estava com problema para não usar, né? Eu tive disco rígido que aparecia o Surface Scan cheio de erros e falhas, né? Bom, vamos ver se ele agora está reconhecendo. Não está reconhecendo o mouse, mas por algum motivo ele está travando de reconhecer o teclado aqui. Bom, eu vou tentar mais uma vez aqui, né, instalar, só que tem aqui, né, tem um conteúdo de ajuda aqui no setup, eu fiz a reinicialização da máquina, né, como eu quero ignorar o ScanDisk, né, só fazer setup aí, né, ele tem aqui a informação, tem que fazer ignore aí, para poder liberar ali, né, algumas coisas. Então vamos ver se agora, ele chegou a funcionar o teclado ali um tempinho e depois parou, né. Parece que temos problemas aí com as novas máquinas virtuais com um sistema aí muito antigo, né? Parece que não é possível aí reconhecer o teclado depois de um tempo. Vamos reiniciar aqui de novo, vamos ver. Vou fazer aqui o N95, setup aí, ignorar o ScanDisk para ele ir logo.
Não deu tempo. Não reconhece mais teclado. Alguma coisa ocorre aí com isso. Então é uma pena, né? Parece que o Hyper-Vision aí, né? A máquina virtual, em pleno 2024, nas atualizações atuais, com o Windows 11, tem algum bug aí que não permite instalar. É óbvio que provavelmente isso não iria instalar mesmo, porque esse sistema já é muito antigo, já perdeu totalmente o tipo de suporte e tudo mais. Eu deixei na geração 1. É óbvio que iria ter muitos problemas. Pode ser que tenha aí alguns drivers, alguma coisa que libere essa configuração, mas provavelmente para poder realizar essa instalação, usando aí o básico, né, o elementar com um disco ali, né, de instalação do Windows 95, já não funciona mais, né? Precisaria talvez ter aí mais coisas aí para poder fazer funcionar direitinho. Vou tentar aqui mais algumas vezes, verificar se tem uma outra forma aqui, mas provavelmente é isso, né? Provavelmente morreu, não tem como nem testar isso daí, né? Ou fazer de outra forma. Bom, eu vi aqui que a máquina virtual ela está com 2 processadores. Não sei se pode ser o risco, né? Mas vamos tentar mudar aqui. Não tem como mudar com ela ligada. Vou pausar aqui e já volto. Bom, vamos dar uma olhada. Eu deixei somente uma CPU, que eu tinha visto lá que tinha 2, né? Bom, fazer aqui o setup, né? Só ignorar ali agora o scan disk. Vamos ver de novo se funciona, se de repente era isso que estava dando bug. Vamos ver se ele passa aqui. Será que era isso? Ah, não. Parou. Por algum motivo ele parou. Mas chegou a funcionar um pouquinho mais, né? Tentar reiniciar aqui. Vamos ver se ele chega a passar. Vou conseguir ir lá. Já chegou aqui no certificado, né? Dá um pause aqui. Eu vou tentar aqui passar por esse daqui. Infelizmente o teclado já parou de funcionar justamente nesse momento. Então, é isso. É o que chega aí no máximo em 2024 com a máquina virtual aí o Hyper-Vision, né? Começa a dar bugs, não reconhece mouse mais, né? Previsto até, né? Porque não faz muito sentido, né? Continuar dando suporte para uns sistemas, né? Mesmo que esteja no modo assim compatível, né? Com MS-DOS, é isso que nós temos por hoje, né? Assim, tipo, no básico, né? Se provavelmente alguém já deve ter feito alguma aplicação, algum port, alguma coisa para funcionar teclado, alguma coisa, mas não é oficial, né? Não é oficial. Provavelmente, se utilizar isso daí, é possível até instalar e tudo mais, mas no básico, no elementar, vemos que temos mais problemas, né, para poder resolver com relação a isso. Então, por exemplo, aqui, teclado, pode esquecer, já não funciona mais, mesmo com a entrada de teclado ali
na máquina, na virtualização estando funcionando. Até o Ctrl Alt Delete, que geralmente iria dar algum problema, alguma coisa, reiniciar a máquina, né? Não funciona. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.